Opa, e aí? Jean Garcia aqui. Esse vídeo que você vai assistir agora é o replay das lives que nós fazemos de segunda a sexta, 6h31 da manhã lá no meu Instagram. Então, se você quer participar dessas lives ao vivo e quer receber muito mais conteúdo diário para caminhar mais perto de Deus, eu estou deixando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo o grupo do WhatsApp. Totalmente gratuito, você entra lá e todos os dias eu vou te mandar uma palavra para você caminhar mais perto de Deus, tá bom? Então você entra lá, já dá o like nesse vídeo porque mais pessoas encontram esse vídeo e se inscreve no canal aqui para você não perder nenhum conteúdo com a palavra de Deus, amém? Bom vídeo para você. Nós ainda nos vemos ocupados e preocupados com muitas coisas, e o que importa, né? Bom dia, Kleber, meu irmão. Tudo bem, hein? Vamos para a palavra? Abre aí sua Bíblia no Evangelho de João. João capítulo 6. Abre aí, João capítulo 6. Como nós precisamos da presença, viu? Nossa. Quando você começa a visitar a presença do Pai, o que é ficar na presença, Gê? É você não fazer mais nada, você parar de pensar em tudo, ficar quieto num lugar com Deus. Mas, Gê, eu já não estou na presença de Deus o tempo todo? Sim, você está na presença de Deus o tempo todo. Porque a palavra fala que o Espírito dele jamais se aparta de você. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Agora, não é sobre entrar na presença, é sobre você ficar só na presença. Se eu e você estivermos andando num ambiente, conversando, cheio de barulho, nossa comunhão vai ser uma. Se nós nos trancarmos em uma sala para conversar, sozinhos vai ser outra, né? Minha atenção e o meu coração estão lá para você. Quando nós fazemos isso, nós somos inundados pela luz de Deus, pela presença do Pai. A paternidade dele nos preenche. E quando a paternidade dele nos preenche, nós nos sentimos amados, completos, nós passamos a enxergar a vida com outros olhos. Agora, não é raro eu encontrar pessoas que amam muito a Deus. Pega isso daqui. Não é raro eu encontrar pessoas que amam muito a Deus. Eu encontro pessoas que amam de verdade a Deus e dá pra ver nos olhos dessas pessoas. Só que a grande maioria dessas pessoas que amam a Deus não conhecem Deus como Pai. Chamam de papai, mas não se comportam como filhinhos. Por quê? Porque não tem tempo de comunhão. Chegam diante da presença e não creem que Deus responde na hora. Então lançam pedidos para Deus e não aguardam as respostas. Existe uma comunhão com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai. Existe uma comunhão em que ele responde na hora. Bate-papo, igual ele fazia no Éden com Adão. Você acha que ele mandou Jesus para quê? Só para te dar uma vida eterna? O Espírito dele já veio habitar em todo aquele que aceitou Jesus. Ele fala com você na tua consciência. Já pode existir um diálogo com o Deus poderoso. Esses dias eu falei isso, eu estava conversando com um amigo sobre isso, e ele falou, cara, mas essa visão de conversar com Deus é uma coisa mais moderna, assim, né? Porque antigamente não tinha isso. Porque é muito poder você poder conversar com Deus, né? Eu falei, irmão, é poder mesmo, é isso aí. Não é uma visão mais moderna, o Evangelho sempre foi assim, é que o Evangelho foi corrompido de muitas outras coisas. Mas o Espírito de Deus é o mesmo, o mecanismo é o mesmo, tudo é igual. A palavra fala, Jesus veio para o que era seu, para os judeus. Mas os seus não o receberam, mas todos a quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O poder. Então sim, nós temos o poder de sermos filhos de Deus, de conversarmos com o Deus que criou os céus e a terra. Por isso que a gente não pode ser normal nessa terra. Nós podemos conversar com o Deus que criou os céus e a terra. Bate-papo mesmo. Isso existe, isso não é uma heresia. Chama de heresia quem não consegue, quem não tem um coração inclinado para o Pai. Aí para justificar o fato de não conseguir, fala, isso daí é mentira. Não, irmão. Papai te ama, ele quer conversar com você. E aí quando você se coloca na presença, ainda que não ouvindo nada, ele vai limpando o caminho. Uma vez eu vi
Uma vez eu vi, eu estava assim na presença e falei, pai, eu não estou te ouvindo agora. Aí ele falou, confessa tudo que está no teu coração. Abre o coração para mim, fala tudo. Eu falei, pai, eu tenho medo de não te ouvir. Eu tento ouvir tua voz e não consigo. Aí eu joguei tudo para fora. Quando eu coloquei tudo na luz, eu vi em espírito ele como abrindo assim um matagal. Sabe, tipo, surpresa. Ele abrindo assim e falando, e agora você me escuta? Aí eu caio no choro. Porque ele abre o caminho para te encontrar. Quando você vai de encontro a ele também já está de encontro a você. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele estava vindo e o pai não esperou ele chegar. O pai foi em direção a ele, correndo. Quando você vai em direção ao pai, você pode crer que ele vai em direção a você. Me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. O Manuel perguntou, podemos dizer que o Santo dos Santos está onde já estamos? Exatamente. Você já está no Santo dos Santos, na presença de Deus. Já está. Agora, para isso ser gerado em você, o que é o Santo dos Santos, para quem não sabe? O véu do templo foi rasgado. Resumir, eu falo disso toda hora, que é bom falar, né? O templo onde a presença de Deus habitava tinha 3 partes, o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Entre o lugar santo e o Santo dos Santos tinha um véu que separava, porque só podia entrar no Santo dos Santos um homem, uma vez por ano, que era o sumo sacerdote, mediante um ritual de purificação. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Ou seja, o véu que separava a presença de Deus do ambiente anterior, que é o lugar santo, se rasgou. Deus falando, agora você tem acesso à minha presença. Através do meu Filho Jesus, você pode acessar o lugar mais íntimo da minha presença, aonde eu me relaciono com você. Só que aí muitos continuam com a mentalidade afastada, né? Aí é uma questão de fé, de crer. Entende? Vamos para a palavra? Por que muitos não conseguem provar essa intimidade com Deus? Porque ainda estão fazendo obras. Vamos ver isso? Evangelho de João, capítulo 6. A partir do versículo 26. Quem achou aí, dá um glória a Deus. João 6, 26. Aleluia. Fala assim, ó. Tinha uma multidão conversando com Jesus, tá? Eu vou já pular essa parte. E aí a multidão foi encontrar Jesus. Estava perseguindo Jesus. No bom sentido. Queria andar com ele. Aí Jesus falou assim, ó. Jesus respondeu. em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus está falando aqui da multiplicação dos pães. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Por isso, estavam buscando Jesus. Versículo 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Repara que no comecinho do versículo 27 fala assim, ó, trabalhem não pela comida que se estraga. Jesus está falando, não trabalhem para buscar a provisão da terra, trabalhem para buscar as coisas dos céus. Não fiquem focados em fazer obras para obter o pão terreno, que alimenta o teu corpo, mas dediquem-se em trabalhar para conhecer o pão celestial, que é a palavra de Deus. Jesus está sendo muito claro aqui. Aí olha o que o povo responde. Versículo 28. Então lhe perguntaram, o que faremos para realizar as obras de Deus? O povo falou assim, Jesus falou, não foquem em realizar coisas terrenas para obter resultados terrenos, mas dediquem-se em conhecer as coisas celestiais, a palavra de Deus, em me conhecer, Jesus falou. Eu sou o pão da vida, eu sou a palavra. Não se dediquem em conhecer, em buscar o pão terreno, mas dediquem-se em conhecer o pão da vida, que sou eu. Jesus está falando, para de investir tempo, energia
de se dedicar com todas as tuas forças a buscar as coisas terrenas. Mas foque em mim. Aí o povo, não entendendo, falou assim: o que faremos para realizar essas obras de Deus? Essa palavra obras que o povo usou é a mesma palavra que Jesus usou para trabalhem. Então Jesus falou: trabalhem não para buscar o pão da terra, mas o pão do céu. E o povo falou: o que nós faremos para trabalhar então? Vou te explicar. O povo está falando assim, o povo não entendeu. Jesus está falando de coisas celestiais, e o povo falou: mas o que nós fazemos então para fazer as obras de Deus na terra? Com a mesma palavra, como quem entendeu errado. E aí Jesus falou assim, ó, versículo 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então o povo está falando: Senhor, então nós temos que buscar o pão. O que nós faremos então para buscar o pão aqui na terra? Qual obra nós temos que fazer para agradar a Deus? Jesus está falando: só tem uma obra. Dediquem-se. A obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então, o povo está pensando em fazer obras para ter algo. Jesus está falando: a tua obra é crer em mim. É bem simples. Eu encontro pessoas que amam muito a Deus, mas não conhecem a presença do Pai, a ponto de encontrar descanso na presença do Pai. Porque ainda estão pensando como esse povo. Jesus estava falando de coisas celestiais, mas eles ainda estavam entendendo as coisas como um trabalho terreno. Jesus falou: não trabalhem terrenamente. Não estou falando para você sair do seu emprego, tá, irmão? Estou dizendo que o teu coração não deve estar nisso. O teu coração, a tua dedicação diária, os teus pensamentos deve estar em Jesus. Crer nele, e somente isso. Aí você lembra a passagem de Marta e de Maria, e tantas outras. Marta está preocupada com muitas coisas, mas somente uma coisa importa. Somente uma coisa importa. Que a Maria escolheu a boa parte, e essa não será tirada. Maria estava conhecendo Jesus aos pés dele. Marta ocupada com muitos afazeres na terra, achando que estava servindo Jesus. Porque ela não estava fazendo para ela estava fazendo com a justificativa de servir Jesus. Jesus estava na casa dela e ela queria servir Jesus. Justo, né? Mas Jesus falou: Marta, isso não importa. Eu quero que você esteja aqui me conhecendo em comunhão comigo. Muitos estão preocupados em servir Jesus e estão negligenciando o que importa, que é ficar na presença. Quem está entendendo isso? Como é forte isso, irmão? Ei, Jesus já fez por você. A tua parte, que os homens falam, né? Eu faço a minha parte e Deus faz a dele. É verdade. Realmente, mas qual é a tua parte? Porque quando as pessoas falam isso, elas estão colocando em você um jugo de escravidão de obras. Então elas estão dizendo: você trabalha, se dedica o máximo que você puder, e aí Deus faz o que você não pode fazer. Isso é uma mentalidade humanista. Não é uma mentalidade de evangelho. Porque o evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entenda, irmão, mais uma vez, que nem todo mundo que fala a palavra conhece a palavra. Nem todo mundo que prega o evangelho puro e genuíno, como era na igreja primitiva. As coisas foram se perdendo. As pessoas estão misturando o evangelho com prosperidade, o evangelho com mentalidade. Então existe uma doutrina hoje em dia na igreja, de forma geral, que mistura o esforço humano com a palavra de Deus. A tua função é descansar na presença do Pai, e a obra que você fará, porque fará, será o Espírito Santo que fará através de você, não porque você precisa ter a aprovação de Deus ou fazer para receber algo dele. Você fará a obra porque você é filho dele. Porque você se interessa pelos negócios da família.
Porque o teu coração começará a queimar pelo que o coração dele queima. Não porque você precisa fazer algo para agradar a Deus, porque você só agrada a Deus com a tua fé, naquele que Ele enviou, crendo que o sangue de Jesus já é suficiente. Se você morreu com Cristo, significa que não é mais você que vive aqui, é Ele. Então por que você está se preocupando com a tua provisão se a vida já não é mais tua? Por que você está se preocupando com o teu amanhã se você foi comprado e você não é propriedade tua, é dele? O justo viverá pela fé. O que isso significa? Significa que nós somos totalmente dependentes da bondade de Deus e da graça dele. É essa a posição do cristão. Não é buscar desenvolver uma mentalidade para ser alguém e conquistar uma vida boa. Não, isso não é. Isso daí é o evangelho batizado com outra coisa. A posição do cristão é morrer com Cristo. É não mais olhar para Ele e falar, eu vou desenvolver a minha mente para que eu seja próspero. Irmão, é engano. É engano. A posição do cristão é morte com Cristo. É muito sutil o desvio disso. Nem todo mundo que sobe num púlpito está pregando o evangelho como ele é. Nós vivemos pela fé na graça e na bondade do nosso Pai, do nosso Deus. Porque nós morremos com Cristo. Por não ter fé, por não confiar, muitos continuam vivos dentro de si, tentando resolver as próprias vidas. Porque não creem que tem um Deus que vai suprir. Não creem que tem um Deus que está cuidando. Aí eu vou te falar, sabe qual que é o processo de muitos de nós, atualmente? Muitos de vocês que estão aqui. O processo é Deus deixar as tuas forças acabarem, para que você entenda que você não pode fazer nada. Aí Ele vem e faz. Deus não precisa de tempo para fazer as coisas. Ele faz quando Ele quer. Deus não colocou, Jesus não precisou colocar o pão no forno para alimentar 5.000 homens. Ele não colocou o pão no forno e esperou. O pão simplesmente apareceu. Ele faz quando Ele quiser, instantaneamente, porque Ele é o Deus que cria tudo do nada. Então por que Ele não fez ainda na tua vida, se Ele pode fazer tudo do nada? Se Ele pode, em 1 minuto está com tempestade, aí Ele fala, cesse tempestade, e a tempestade para. Por que Ele não cessou a tempestade na tua vida ainda? É uma boa pergunta, né? Porque Jesus fez isso. Em meio à tempestade Ele falou, aquieta-te. E a tempestade simplesmente parou. A nuvem não foi indo embora aos poucos, começou a garoar e depois parou. Não, parou a tempestade. Com uma palavra dele. Por que a tempestade na tua vida não parou? Porque a tua tempestade está te ensinando a ser fraco, não forte. O mundo te ensina a ser forte. O mundo diz que depende de você. Mas a tempestade te mostra que você não é nada sem ele. Quando a tua força acaba. Quando a tua força acaba, aí é que você é forte. Evangelho não é sobre você fazer. Não é sobre você viver. É sobre você morrer para depois viver. Aquele que tentar encontrar a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhar. A tua vida não está em você, está nele. O nosso processo diário é nos esvaziarmos de nós, para que Ele nos encha dele. Só assim você vai encontrar a vida. Porque Ele é a vida. Quem está entendendo isso? Você não encontra a vida olhando para si. Ei, irmão. Você não encontra a vida olhando para si. Agora, grave uma coisa que eu vou te falar, meu irmão. Você precisa tomar cuidado com as informações que você tem recebido por aí. Não é porque eu sou o dono da verdade de jeito nenhum. Eu estou falando para vocês algo mediante a condução do Espírito Santo, algo que é a palavra. E Jesus fala, as minhas ovelhas escutam a minha voz.
Quem é ovelha sabe quem está falando na minha boca. Porque a palavra está entrando no teu coração. Não é uma palavra racional, é uma palavra espiritual. Você sabe quem está falando na minha boca. Porque o processo de quebrantamento, ele vai nos esvaziando de nós e a gente entende que a gente não é nada. Só que aí, por isso que eu falo, cuidado com o que você escuta, porque o mundo vai querer fazer com que você ache que você é tudo. Então o mundo vai fazer você achar que precisa ser um pilar forte, para que Deus venha com outro pilar forte, e vocês trabalham, né, os dois fortes. Não, no primeiro você se esvazia, Deus te enche e faz através de você. Então, cuidado com quem prega a palavra apontando para o homem precisa ser algo. Não, o homem precisa morrer, se esvaziar, entender que não é nada. Porque se você ainda está criando estratégias para ser próspero, irmão, o que tem de gente hoje grande na internet, pregando a palavra, mas ainda justificando o sucesso com a mentalidade forte que ele desenvolveu, é absurdo. Tem um monte de gente assim. Vou explicar de novo. As pessoas estão hoje falando, olha, eu conquistei riqueza porque Deus é bom, mas eu desenvolvi minha mentalidade. Eu precisei criar uma mentalidade próspera. Essa é a fórmula para você ser próspero também. Irmão, isso é o maior engano que existe nessa geração. As pessoas estão vendendo prosperidade como algo mais relevante do que a presença de Deus. Não existe nada que substitua Jesus na tua vida. É amar a Ele de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força. Ei, não dá para dividir e amar dois senhores. As pessoas estão buscando prosperidade, buscando riquezas, buscando coisas dessa terra, como se pudessem dividir a atenção. Não dá para você dividir a atenção. Tudo o que você for fazer na terra vai ser para a glória dele, porque ele está fazendo através de você. As pessoas estão usando o glorificar o nome de Deus como pretexto para buscar riquezas. Fala, como que eu vou glorificar o nome de Deus sendo pobre? Irmão, você glorifica o nome de Deus fazendo a vontade de Deus para a tua vida, morrendo para você e deixando Ele ser manifesto em você. Agora as pessoas estão usando essa justificativa de como eu vou glorificar a Deus sendo pobre para buscar riquezas acima de Deus. Elas têm um coração que ama duas coisas ou mais. Na verdade não, ama só uma, que são as coisas do mundo, e elas têm dificuldade de expor a verdade. Ei, Deus não está te julgando. Agora vamos para um outro ponto, eu vou encerrar aqui. Deus não está te julgando por você não conseguir amar Ele. Porque Deuteronômio 30, versículo 6 fala que Ele, Deus, desimpedirá a tua alma para que você aprenda a amar Ele de todo o coração. Então quem desimpede a tua alma para que você aprenda a amar Ele é o próprio Deus, porque nem você consegue amar Deus. Fique em paz, respira. Fala ufa, ufa. Porque essa palavra, se não é explicada, vem com peso, né? Nós nos sentimos culpados e Satanás faz questão de enlaçar nossa alma e nos deixar para baixo. Você não consegue amar Deus de todo o coração. A única coisa que você consegue e pode fazer é se arrepender dos teus maus caminhos. É chegar diante do Pai e falar, Pai, eu não enxergava que eu amava tanto as coisas desse mundo. Me perdoa, papai. Me perdoa. Me perdoa por amar as coisas desse mundo mais do que a ti. Me perdoa por confiar nas riquezas mais do que no teu caráter. Me perdoa por só encontrar paz quando a minha conta bancária tem dinheiro. E não ter paz na tua presença, que para mim é suficiente. Me perdoa, Pai. Mas eu quero ser diferente. Espírito Santo, faz a tua obra em mim. Aleluia. É assim que você é transformado. Não pelo teu esforço, não pelo desenvolver da tua mentalidade. Estreita é a porta da salvação. Quando você desvia os olhos de Jesus e olha para você, pronto, já engordou, não passa na porta. Para você passar na porta da salvação, que é estreita, você tem que estar fininho, vazio de si. Quando você olha para si, você engordou.
Está cheio de si, não passa na porta. É morrer mesmo, irmão. Quem está entendendo isso? É morrer mesmo. Não é ficar cheio de si, não. Cuidando da tua mentalidade. Pode alguém desenvolver a própria mentalidade sem olhar para si? Autoconhecimento. Irmão, como pode o homem se conhecer se não foi o homem que se criou? Não, irmão. Fica com os olhos em Jesus, porque Ele conhece os teus pensamentos antes dos teus pensamentos chegarem à tua boca. Ele sabe mais do que você. Deixa Ele fazer. Deixa o Espírito Santo fazer. O processo de santificação é assim. Você ora, Pai, sonda o meu coração e mostra-me se tem algo que não te agrada. Aí Ele vai começar a trazer para a superfície tudo que não presta. Aí Ele vai te mostrar, vai colocar um holofote, falar, olha aqui, filho, isso daqui não está legal. Aí você leva para Ele. Você fala, Pai, me perdoa. Você se arrepende. Primeiro Ele te mostra. Depois você se arrepende. E o Espírito Santo vem e faz. O Espírito Santo vem e faz mediante o teu arrependimento. Você se arrepende dos teus maus caminhos, Ele vem e faz. Não é você que faz. Se você não entende que é Ele que faz, você traz o peso para você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você traz o peso e fala, preciso desenvolver a minha mentalidade. Eu preciso pensar diferente. Preciso desbloquear minha mente. Irmão, papo de mundo, misturado com o evangelho. Falso evangelho. Falso evangelho. Não caia na mentira. Ah, mas o fulano é muito próspero, tem uma família linda e fala de Deus. Deus usa todas as coisas para o bem, mas Ele não concorda com tudo. O evangelho é um só. Paulo falou, se alguém pregar um evangelho além do que, a mais do que esse, além do que esse, que seja anátema, amaldiçoado. Ainda que um anjo venha e pregue algo além disso que eu estou pregando, que seja amaldiçoado. Ainda que um anjo faça isso, irmão, Paulo falou. Porque esse evangelho não muda, ele é o mesmo sempre. A igreja mudou o evangelho. Muitos mudaram o evangelho. Por aí tem muito evangelho que não é evangelho. Agora voltemos à igreja primitiva, à raiz do evangelho, que é a morte com Cristo. A igreja está viva, irmão. Essa é a verdade. A igreja está viva. Focando nas coisas desse mundo. Só que chegou o tempo de Satanás perder o domínio. Porque quem faz isso é um principado. É um principado chamado Jezabel. É um principado que age na igreja. Eu não vou nem entrar muito profundo nisso. Não sinto que o pai quer que vá para esse lado, mas é um principado que age na igreja para manter a igreja distraída. Resumindo. Aí as pessoas vivem preocupadas com um monte de coisa na terra, falam, não, mas o problema sou eu. Não, o problema é o que está agindo sobre a tua vida. Quando você começar a buscar as coisas espirituais, você vai começar a lutar espiritualmente. Aí você vai entender. Aí você vai ser liberto. Enquanto tem um monte de megamentes na igreja, megamentes, pessoas que conhecem a palavra de ponta a ponta, mas não conhecem o Espírito Santo, enquanto esses estão criticando uns aos outros, tem alguém por trás intercedendo e batalhando no Espírito, você pode ter certeza. Enquanto homens estão discutindo com discursos, para ver quem sabe mais, quem está certo e quem está errado, tem alguém que nem é conhecido, que está batalhando de madrugada pela igreja em oração, no mundo espiritual. Porque as coisas são espirituais, não são o que você está vendo. Irmão, é normal um mar se abrir no meio? Para um homem não, mas para quem é espiritual sabe que Deus pode fazer todas as coisas. É normal 5 pães e 2 peixes virarem alimentar a 5.000? Não é normal. Matematicamente, no raciocínio do homem, no que é visual, no que o homem entende, é impossível. Agora, no que Deus faz no mundo espiritual, é possível. A viúva lá com Elias, é normal as botijas serem cheias de azeite sem parar? Jorrar azeite, 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 e só parar de cair azeite quando o negócio acaba as vasilhas? É normal? Não. Como pode um azeite ser criado do nada?
Para o homem não é normal. Para Deus, irmão, ele faz o que ele quiser. É normal Elias orar e descer uma bola de fogo dos céus? Lá naquela ocasião dos profetas de Baal? Irmão, você olha para o céu, você está vendo fogo no céu? Não. Mas para Deus é normal. Agora, se você crê no Deus da Bíblia, você precisa crer que Ele pode fazer todas as coisas, porque o Deus é o mesmo. Não é porque você não está enxergando que Deus não pode fazer. Ele faz o que Ele quiser.